Olá para todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a escritora Ironita Mota e sou autora de alguns livros e hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho da história desse nosso livro, A Estrelinha Encantada. Normalmente, quando as crianças veem esse livro, elas gostam muito, tá? E eu também gosto. Eu sempre brinco que a gente escreve uma história e depois a gente nem sabe como a gente teve aquela ideia naquela época. Esse livro, a primeira edição dele foi em 2010, 2011, se não me engano. A segunda já em 2017. E por ser um livro muito bem aceito, né? Eu fiz uma tiragem bem grande. Então, ele hoje ainda é sucesso. As crianças ainda gostam. E eu quero saber a opinião de vocês, e para eu saber esta opinião, eu vou precisar contar um pouquinho da história para vocês, não é isso? Então é isso aqui, ó. A nossa estrelinha encantada é uma estrelinha que vivia distante milhares e milhares de quilômetros da Terra. Mas lá de cima, ela olhava sempre para a nossa Terra com muita alegria. Ela adorava ver os rios, os lagos e os morros. Gostava de ver as pessoas estudando, trabalhando e até se divertindo. Eu gosto de mostrar porque a criança gosta de ver as imagens também, né? Então ela adorava ver as pessoas se cuidando, estudando, trabalhando e a vida, levando essa vida normal que nós levamos, né, no dia a dia. Uma outra grande paixão da nossa estrelinha eram as frutas. Principalmente aquelas que nascem lá no cerrado sem ser plantadas, crescem sem ser regadas e a gente pega e nem precisa pagar, né? Não é igual ir no supermercado, né? Então lá no cerrado a gente tem esse privilégio. Não é só no cerrado, nas matas também, né? Em várias florestas brasileiras. Ela gostava tanto da nossa terra que ela fazia até uma listinha para comparar cores de flores com cores de frutas. E assim ela se divertia por horas. Quando eu estou contando essa história para uma criança, eu gosto muito de fazer uma brincadeirinha, principalmente com os menorzinhos, né? Para que eles despertem também, né? Essa curiosidade que da mesma cor que nós temos frutos, nós temos flores também. Não é isso? E a nossa estrelinha tem um grande privilégio, que ela pode ficar lá em cima paradinha, olhando os 4 cantos da terra para ela ver qual região nasce cada tipo de frutas. Por exemplo, em Goiás nós temos o ingá. Lá na Bahia nós temos o quê? Não é? Então aqui tem várias as frutas, mostrando as fotos para que vocês possam pesquisar e descobrir as frutas de cada região. A nossa estrelinha tem esse privilégio de poder ficar lá em cima e olhar a todos, né? Mas a nossa estrelinha, ela gostava também de olhar os 4 cantos da terra para ela ver os animais, cada tipo de animal que ela podia ver. Ela adorava ficar lá de cima, olhando o belo pescoço da girafa, o tamanduá com sua bela cauda, o macaco pulando de galho em galho, e assim ela se divertia por horas, né? Tem mais. Ela tinha até uma luneta para ficar esperando o final do dia os pássaros voar para o espaço encantar. Porque é lindo, né? O final do dia, os pássaros voando e a gente às vezes nem lembra de olhar para o céu e ver. Aqui a gente tem esse privilégio, né? De poder ver os pássaros voando e enfeitando o nosso espaço. Outro grande privilégio da nossa estrelinha encantada é que ela podia ficar parada no mesmo lugar, esperando a Terra girar para ela ver de um lado o Sol e do outro a Lua. Nós não temos esse privilégio, né? Mas ela sim tem esse grande privilégio de poder ver o Sol e a Lua ao mesmo tempo. Mas como na vida nem tudo é só alegria, para nossa estrelinha não foi diferente. Um dia, quando ela olha lá de cima, ela avista a terra toda defasada, toda sendo defasada. Os homens, mesmo sem conhecimento, sem informação, começaram a destruir as árvores sendo cortadas, as fábricas poluindo os ares, e a nossa estrelinha ficou muito triste, porque ela vendo os animais indo beber água,
onde tinha um riacho e só encontrando um buraco no lugar, não tendo mais água. Então ela se entristeceu muito. Mas como a nossa estrelinha era muito apaixonada pela terra, ela encontrou uma solução. Pediu autorização à mãe estrela para vir ajudar a salvar a terra. E hoje eu usei a cadente, tá? E hoje, quando você ver uma estrelinha descendo lá do céu, é a nossa estrelinha encantada que está vindo salvar a terra em algum lugar. Tem alguém destruindo, alguma coisa está destruindo a terra em algum lugar. Porque eu sempre falo que quando se coloca fogo em algum lugar, em alguma mata, não está destruindo só as plantas, que já é muito, né? Não está destruindo só os frutos, está destruindo vidas. Está matando os nossos pequenos animais, os pássaros, que alguns conseguem fugir, outros não, mas os filhotinhos que estão nos ninhos, né? Como que eles vão se salvar? Não tem como, né? Eles vão morrer queimados. E com isto, quando se destrói a natureza, se destrói os animais da floresta, está destruindo as nossas vidas também que moramos aqui na cidade. Então, aqui no nosso livro, a estrelinha pede você que ajude ela a salvar a terra. E agora eu pergunto a você, o que nós podemos fazer? O que você, criança, você jovem, você adulto, pode dar a sua pequena parte de colaboração para que a gente ajude a salvar o nosso planeta? Então, eu deixo aqui esse livro, essa historinha hoje, um pouquinho dessa história aqui para vocês como uma reflexão. Peço a vocês que, se puderem, curtir, compartilhar e seguir nas redes sociais, para que mais pessoas possam ver essa história e possam também conhecer o livro. Quem tiver interesse pelo livro, é só me procurar no PV também, que eu estou aqui sempre à disposição. Posso enviar para qualquer parte do Brasil. Mas o importante é que a gente tenha em mente que nós precisamos plantar uma florzinha, evitar que jogamos lixo para entupir bueiros, alguma coisa nós podemos fazer, né? Mas eu estou falando demais e explicando demais, né? Então peço a vocês que colaborem com o nosso planeta, que compartilhem bastante essa mensagem, que curta, né? Se puder deixar aí a resposta para mim, o que você pode fazer para ajudar a salvar o nosso planeta, eu agradeço. E um grande abraço e até o próximo vídeo.